de São Paulo, que é Rafael Nogueira, e agora que o negócio começa a ficar bom, né? Anos 80 em Lloyd Webber tem tudo a ver, né? Agora a parte boa, né? Finalmente. É. Não, mas Evita e Jesus Christ é bom também. É, mas agora é a parte que ele encheu o bolso de dinheiro mesmo, né? E os olhos da plateia. É, também. Concordo, muito bem. E de São Paulo, aqui é Rafael Oliveira. E eu fico pensando, se o Andrew Lloyd Webber gosta tanto de plágio, ele já plagiou a data de nascimento do Sondheim, será que ele vai plagiar de morte também? Ai, que horror! Ele nasceu depois. Pode demorar alguns anos, mas será? Não sei. Seria interessante, já pensou? Nossa, é verdade. Mas enfim, de novo, né? Os dois Rafas aqui pra falar de Andrew Lloyd Webber. Mas antes da gente entrar nesse episódio, falar mais sobre Andrew Lloyd Webber, só passando aquele recadinho sobre o Catarse. A Aline não está aqui pra falar sobre o Catarse, mas lembrando que a gente tem um plano de assinatura pra vocês que querem tá mais por dentro do nosso trabalho e ajudar o nosso trabalho também, né? Pra gente produzir mais conteúdo. Se vocês querem dar uma olhada nas nossas recompensas, acesse lá o catarse.me/musicalcast, que lá tem vários tipos de recompensas, até tipo participar de um grupo exclusivo, participar de uma gravação, e agora a gente tem uma coisa nova que é de participar de encontros mensais. Todo mês a gente vai se encontrar para discutir sobre um musical, e sempre a gente vai tentar trazer um convidado, tanto que já aconteceu o primeiro a gente fez uma semana atrás, que foi sobre o musical Come From Away, e a gente convidou o Ricardo Castro, que fazia o Come From Away no West End. Então foi bem legal o bate-papo, e esse bate-papo a gente ainda vai transformar em episódio de podcast, ou seja, já lançamos o primeiro. A qualidade sonora desses episódios vão ficar muito boas porque a gente tira todo o áudio do Skype, né, do nosso encontro. Então, mas fica tudo registrado lá, a participação de todo mundo, ou seja, você também pode fazer parte disso. E eu quero também agradecer principalmente algumas pessoas que já ajudam a gente, que é o Gabriel Fanaia, o Gabriel Sotero, o Guilherme Ferreira e a Stephanie Matuichin. Então, obrigado, e obrigado a todos os outros que ajudam lá no Catarse. Beleza? E é isso, então, estamos aqui, eu e Rafa de novo, parte 2 de Andrew Lloyd Webber. Quem não viu a primeira, gente, corre lá pra ouvir, a gente falou dos primeiros musicais dele. Tipo assim, dá uma pausa aí, volta lá pro episódio parte 1, né, porque eu acho que é importante essa introdução. E só lembrando, né, que nesse primeiro episódio que a gente já gravou e nós lançamos, a gente falou dos musicais The Likes of Us, Joseph, Jesus Christ Superstar, By Jeeves, Evita e Tell Me on the Sunday, né, que são os musicais dos anos 60 e 70. Então a gente, assim, tá fazendo essa trilogia, eu e o Rafa, né, pra gente falar, a gente vai dividir, então agora dos anos 80, depois um próximo episódio, né, anos 90 pra frente, não sei, eu acho que tem até bastante coisa de anos 90 pra frente, de repente a gente não sei. Fala muito, né, então se botasse no episódio só, ia dar 3 dias de podcast. A gente ia ficar umas 4 horas falando, né, mas enfim, então vai ser episódios, né, que a gente vai dividir por eras, né, e acho que fica até mais agradável pra escutar e pra gente gravar também, porque a gente pode daí falar bastante, né, sobre cada musical. Sim. E hoje a gente vai começar a falar sobre o primeiro musical dos anos 80, que é o Cats, de 1981, que é um dos musicais, eu acho que mais famosos do Andrew Lloyd Webber, né? Eu acho que depois do Fantasma da Ópera, eu acho que é o Cats, né? Eu não tenho. Eu acho que pra galera do teatro musical, principalmente aqui do Brasil, mais antiga, o Fantasma da Ópera chegou mais forte, mas nos Estados Unidos o Cats é tipo... o Cats é mais forte. É o que chega aqui, inclusive, quando alguém tá falando alguma coisa de série, de filme, é Cats. O Cats tá na cabeça do povo lá loucamente, não entendo porquê. Pra mim foi difícil, porque era um musical que eu detestava, odiava e passei a amar muito, né? Então... a minha missão é ver se eu consigo te contar alguma coisa sobre o Cats que você não sabia. Tá. Não, provavelmente bastante. Não, provavelmente bastante, porque, assim, na época que eu tava, né, imerso nesse mundo de Cats, até li bastante coisa, assisti bastante coisa, li o livro, né, que é baseado no livro do T.S. Eliot. Mas enfim, bora falar. Qual que então é a história de Cats? Quer dar um resumo? Então, Bem, vamos lá, gente. Cats tem história não, minha gente. É uma loucura, mas é mais ou menos... História assim, tem, mas... Assim, o leve fio que puxa o enredo é que os gatos se reúnem porque eles vão fazer um grande baile para escolher quem é o gato que vai ter a honra de passar para a camada mais pesada do outro lado. Enfim, não sei nem como traduzir isso. The Heaviside Layer. E... que, enfim, pode ser uma alusão aí à reencarnação, porque ele volta
por uma vida nova e etc. E então os gatos eles passam a se apresentar para ver qual deles vai ser escolhido para poder ter essa honra de passar, né, para esse outro lado. Sim, é basicamente isso. E eu tenho uma amiga que é fã do Cats que ela jura que tem uma história e ela começa a contar, ela conta detalhes, porque se você vê naquela cena o Mango Jerry tá com uma roupa assim, então ele é mais novo, então não sei o que. Eu falei assim, amiga, você fumou aí. Não, tem algumas coisas assim, tem umas coisas que dá pra perceber, umas sutilezas. Mas assim, uma coisa que eu acho muito interessante, porque o livro, esse aqui, o nome do livro é Old Possum's Book of Practical Cats, né, que é do T.S. Eliot. É um livro que o Andrew Lloyd Webber amava quando era criança, né? E assim, o que eu achei interessante depois lendo o livro, basicamente assim, ele pegou porque é um livro de poema, na verdade. Ele pegou os poemas, né, e colocou música e musicou. Tipo, tem muita coisa assim que é idêntica, assim, palavra por palavra, ou seja, daí ele chupando as coisas de outros, né? Enfim, como sempre. O line sendo dele mesmo. Pois é. Não, e uma curiosidade aí, que se a gente traduzir o nome do livro, né? É Livro de Gatos Práticos do Velho Possum. E Possum pode ser traduzido como gambá. Era a forma que o autor, o T.S. Eliot, ele assinava as cartas que ele escrevia para os afilhados dele, como Possum. Sim, exato. Mas é muito interessante porque assim, eu consegui compreender lendo o livro, tipo assim, que ele realmente quis colocar o livro de uma forma no palco. E ele conseguiu, de certa forma, tanto que fez muito sucesso, né? Não tem aquela história porque é um livro de poema. Livro de poema não tem uma história porque tem cada poema conta a sua história. A história de um gato, né? Ou de vários gatos. E é isso, tipo assim, então ele conseguiu, eu acho até que foi assim, genial ele conseguir colocar um livro de poema no palco, ainda ter uma certa narrativa. Por isso que é muito solto, né? Por isso que não tem uma história exatamente. Mas eu achei interessante da forma que ele, né, fez essa adaptação. Enfim, diz que começou, né, que ele gostava muito desse livro, ele começou lá em 77 a brincar de vou compor canções, se eu não tiver um letrista, né, deixa eu usar aqui esses poemas que eu já gosto e tal, e ele começou esse exercício, né, e quando ele conseguiu juntar, né, um número suficiente, ele chegou a fazer uma apresentação, um ciclo de canções. Isso um ano antes da estreia, em 1980. E ele convidou a viúva do Eliot para assistir. Uhum. E ela ficou tão tocada, ela gostou tanto daquilo, que ela ofereceu para o Andrew Lloyd Webber alguns poemas que o Eliot tinha escrito, mas não haviam sido publicados no livro, porque estavam incompletos, ou porque ele tinha achado muito, muito pesado, muito obscuro para crianças. Que é justamente o caso da Grisabella. A Grisabella não está no livro original, mas foi escrito também pelo Eliot, a personagem, e a viúva gostou tanto que passou para o Andrew Lloyd Webber. E a Grisabella é justo a pessoa responsável pela canção mais famosa do espetáculo, né? Que é Memory. É uma música assim que, tipo, ela teve uma vida própria fora do musical, né? Porque muita gente gravou, mas é muita gente mesmo, né? Não, e eu falo assim, quando às vezes eu faço essa brincadeira, né? Você toca Memory, as pessoas às vezes não lembram, não sabem onde é, mas eu já ouvi isso em algum lugar. Sim. Quando eu era pequeno, eu tinha um coelhinho que tocava Memory. Sério? E isso faz parte do marketing do Cats. Acho que a gente pode até falar um pouco sobre isso depois. Essa canção ela foi colocada ali no seu subconsciente, entendeu? Então você tem uma memória emotiva com essa canção, quer você queira, quer não. E ela foi gravada por duas divas, né, grandes do teatro, que é a Elaine Page, que a gente até já falou bastante dela no primeiro episódio, bem né? Bem mal. Mas eu amo a Elaine Page, eu acho ela maravilhosa. Maravilhosa mesmo. E na Broadway era a Betty Buckley, que também eu amo, que eu achei que até é melhor do que a Elaine Page fazendo. E até tem, né, uma filmagem, depois que a filmagem de 98, não, 97, 96? De 98. Aquela que foi do palco? 98, isso. Que eles até chamaram a Elaine Page de novo pra fazer o mesmo personagem. E é, tipo assim, uma coisa até fiel, como era realmente no palco, com alguns efeitos especiais e tudo mais. Pra deixar mais legal. Mas é interessante, eu gosto até daquela filmagem. Não, de todas as filmagens eu acho que aquela é a melhor, e ela é muito bem feita, então se você não conhece o Cats, procura a gravação de 98, não procure o filme, pelo amor de Deus.
Exatamente. O filme foi tipo um erro total, que eu acho até quem tava ali no meio da produção sabe que é um erro aquele filme, né? Assim, pra mim, um dos grandes fortes do Cats é a dança. E aí você tem no filme uma dança CGI esquisita que você tirou o que o musical tinha de melhor, gente. Aí é complicado. Mas enfim, não pediram minha opinião, né? Eu não sei quem que teve essa ideia, né, E assim, o filme do Cats era pra ter saído nos anos 90 ainda, pois né? é, não, e era até uma ideia mais interessante que eu acho do que o Sim. live action. É porque agora a gente tá na era do live action, então tem que ser Sim. live action, mas e lá na década de 90, o estúdio do Steven Spielberg era Amblimation. Ele planejava fazer essa adaptação, que seria numa animação de desenho, não Sim. seria live action, né? Mas acabou que o estúdio fechou e aí não Sim. foi pra frente. E na internet até tem algumas imagens, né, de como seria os gatos e tudo mais, tipo assim, é lindíssimo, Nossa. é lindo, tipo, sim. É uma coisa assim meio, não sei, tipo, ele é um pouco dark, assim, sabe? Tipo assim, ele tem uma aparência, assim, de gatos não tão amigáveis, assim, então ia ser uma coisa, assim, interessante. Eu acho Pois que... é. Que pena, enfim. Quis o destino que viesse aquele filme. Bem, mas me diz uma coisa, você gosta de Cats ou não? Eu gosto de Cats. Não é um musical que eu falo para as pessoas assim, assista Cats. O que eu falo para as pessoas é, começa a assistir. Quando você cansar, para. Os números são muito bons individualmente. Aquele número do Skimble Shanks eu acho maravilhoso, né? Então, assim, é uma coisa divertida, mas eu acho que é um musical cansativo. Chega uma hora que você cansa. E como ele não tem, assim, uma cronologia, você cansou, para, depois você volta de onde você parou. Porque se você assistir tudo de uma vez, você vai cansar e vai dizer que o musical é ruim. Sim. É assim que eu explico Cats para as pessoas. E eu, infelizmente, nunca assisti no palco, não vi aqui no Brasil quando teve. Queria muito ter visto. Mas eu ainda sei que eu vou assistir algum dia. Eu quero muito assistir Cats ao vivo. Eu vi quando eles vieram em inglês aqui, e eu vi também. Porque teve uma produção americana que veio, né? Eles cantaram em inglês. Sim. E teve a produção brasileira. Que eu como versionista, não posso falar das versões, né? Mas quem assistiu sabe. Que era a versão do Toquinho, né? Eram versões assim. Como tradução ficou muito bonito e poético. Realmente, se você for ler aquilo como um poema, ficou lindo e poético. Mas a quantidade de sílabas para extras na melodia foi uma nova composição. Cada um tira suas conclusões. Mas até um musical assim, que assim, quem já escuta o Musical Cast há um tempinho, a gente gravou um episódio só pra falar sobre o filme, que óbvio que a gente detonou, né? E eu e o Alexandre, a gente gravou um episódio inteiro pra contar toda a história do Cats, né? De como aconteceu, de como era a historinha ali, o enredo, tocamos um pouco das músicas. Ou seja, se você voltar lá pra trás, ainda você vai achar bastante coisa do que a gente falou do Cats, ainda tem bastante coisa. E Rafa, você sabe o que é os gatos lá são os Jellicle Cats, né? Jellicle Cats. Você sabe o que é um Jellicle? Jellicle, nossa, eu até expliquei no episódio e esqueci, mas é alguma coisa que eu acho que era filha do T.S. Eliot, eu não sabia falar. Ao invés de falar Dear Little Cat, isso, aí fala Jellicle Cat. Jellicle Cat, isso mesmo, Tinha alguma coisa assim que eu não lembrava. E daí no livro, porque eu acho que tem o dos cachorros também, tem os cachorros também tem tipo, Poly... The Jellicle Cats and the Polyco Dogs. Polyco Dogs. Que é Poor Little de Dogs, Poor Little Dogs. Poor Little Dogs. Então tem essa brincadeira que ficou bonitinho o nome. Ficou bonitinho. E a música de Jellicle Cats eu acho que é uma ótima abertura. Tipo... Não, e você sabe que acontece? Essa música, a abertura não tem no livro, né? E diz que quando eles começaram a ensaiar, o roteiro não estava pronto. Foi assim, e eles falam bastante que quem criou o musical foram os próprios atores que fizeram o personagem pela primeira vez, que aquilo foi sendo criado à medida que foi sendo ensaiado. E o primeiro número, o número de abertura, eles chamaram o Richard Stilgoe para ser o letrista dos novos números, justamente porque ele tinha a capacidade de sentar e fazer, preciso de uma letra assim. Ele senta, escreve a letra e entrega, né? E foi literalmente assim que surgiu o primeiro número. O diretor, o Trevor Nunn, sentou com ele e falou assim, olha, preciso de um número grande aqui para abertura, precisa ser impactante, precisa ser assim. O cara sentou, escreveu, no dia seguinte entregou. E aí já foi montado, né? E a Memory é aquela história que a gente já tinha até falado no outro episódio, né? Que a melodia do Memory o Andrew Lloyd Webber tinha escrito para um outro projeto, que não foi para frente. Então ele já tinha a melodia.
Mas, como ele já tinha melodia, não dava para encaixar no poema do Eliot. Então, foi necessário uma nova letra. E eles chamaram o Tim Rice para escrever uma letra. Ele escreveu, chegou a escrever. O diretor não gostou, disse que achou muito pesada. Chamaram Don Black para escrever. Ele também não gostou, achou muito pesada. E parece que a letra, a lenda diz, né? Que a letra foi adaptada pelo próprio diretor, tanto que ele ganha o crédito, o Trevor não ganha o crédito do letrista. E ele pegou um pouquinho do Tim Rice, um pouquinho do Don Black, um pouquinho do original do Eliot, botou umas coisas dele lá e criou essa canção. Tipo assim, uma das canções mais conhecidas do teatro musical e mais regravada. Sim. Foi montada assim, no desespero. Gente, aí, não desista! Vai, insista, vai, que você nunca sabe. Mas se você começar a pegar tanta história de musicais que tipo, foi acontecendo, foi sendo finalizado nos ensaios ou no dia de preview, tipo assim, coisa mais normal isso no teatro, eu acho. Pois é, assim, é bom que a gente tá contando aqui a história dos vencedores. Imagina quantos perdedores, né? Exato. Mas pode dar certo, não desista. Não desista. Que mais que a gente pode falar do Cats? Porque, nossa, o Cats é muito conhecido, não tem muito, assim. Vamos falar um pouco de fofocas, né? Eu acho bacana dizer que no Cats tinha uma menina ali desconhecida, que ninguém nunca tinha ouvido falar, que entrou no coro, fazendo ali um personagem que não tinha nem nome, chamada Não, o personagem não tinha nome, a atriz chamava Sarah Brightman. Sim. E ela não tinha nome, mas o Andrew Lloyd Webber olhou para aquela pequena jovem atriz do coro, bonita, formosa, gostou dela e deu um nome para a personagem dela e criou um personagem maior para ela, né? E, enfim, o Andrew Lloyd Webber no futuro acabaria se casando com a Sarah Brightman, né? E foi tipo a musa inspiradora que fez ele escrever a Christine nas notas que melhor se encaixava na voz dela, as outras que sofram, mas foi escrito ali, tá? Tem essa história. Eu acho que tinha umas coisas assim, mas é que eu falei tanto já naquele episódio, mas a gente gravou esse episódio faz 3 anos atrás, eu nem lembro mais. E tinha tudo pra dar errado, além disso tudo, de tudo isso não ter sido pronto, quem ia fazer a Grisabella era a Judi Dench, e que inclusive no filme chamaram ela, né, pra fazer o Deuteronômio, coitada. Justamente por conta disso, ela ensaiou, ela estava pronta para estrear, e um pouco antes da estreia, ela rompeu o tendão de Aquiles e teve que ser substituída. E o diretor musical, ele teve que sair do projeto por causa de motivo de saúde. Então, a estreia ainda foi adiada. Os patrocinadores não estavam acreditando no musical porque estava dando tudo errado. Então, assim, um musical sobre gatos. Foi difícil conseguir. Então, o que o Andrew Lloyd Webber fez? Ele botou a casa dele para jogo. Assim, a minha casa como garantia, né, para poder reservar o teatro, conseguir a reserva. E o restante do dinheiro foi conseguido botando anúncio no jornal. E aí pequenos investidores somados deu uma grande soma e eles conseguiram fazer. E dizem que essas pessoas que investiram no musical receberam 3.500 vezes o valor investido. Nossa, né? Que bom, que delícia. E chegou a ser o musical que ficou mais tempo em cartaz em Londres e também chegou a ser o musical que ficou mais tempo em cartaz na Broadway. Hoje já tem outros que passaram, mas na época eles eram os musicais que ficaram mais tempo, né? Eu acho que até o musical que ficou mais tempo em cartaz no Winter Garden Theatre em Nova York. Acho que não teve nenhum outro musical que ficou tanto tempo em cartaz no mesmo teatro. Mas uma coisa boa da gente falar do Cats é que o que hoje você assiste e reconhece como o grande teatro musical, como o mega musical, foi o Cats que inventou. A fórmula do Cats, depois do sucesso que ele fez e por ele ter sido o musical que ficou mais tempo em cartaz nesses dois lugares, todo mundo começou a copiar, né? Então você hoje vê vários musicais que copiam a fórmula do Cats para poder tentar ficar tanto tempo em cartaz. Uma das coisas que ele fez foi justamente o marketing, né? Isso ele começou a fazer no Cats, hoje todo musical faz. Hoje você não encontra um musical que não tenha uma imagem, um grande musical, né? Que não tenha uma imagem que, se você olhar a imagem, você reconhece o musical. O Cats que começou com aqueles olhinhos, que são 2 olhos e a pupila é um dançarino, e aqueles olhinhos foram espalhados não só por Nova York inteira, como pelos Estados Unidos inteiro. Então, pessoas lá do interior de Ohio que nunca tinham ouvido falar de musical, de repente vê aquele negócio ali,
vou pra Nova York, por acaso já tava indo, que musical eu vou ver? Ah, vou ver o Cats, porque era o que chegou a divulgação até aqui. Então a pessoa não conhecia musical, pegava o que ela tinha referência. E outra coisa legal que eles fizeram é que antigamente em musical, na lojinha, você comprava camiseta, partitura e era isso, e programa de luxo. Era isso, não vendia mais nada. O Andrew Lloyd Webber vendeu absolutamente tudo. Bola de Natal da Grisabella. Assim, o que você imagina que tinha sido feito, foi feito. Guarda-chuva com negocinho de gatinho. E também canetas com os 2 olhinhos e chaveiros com os 2 olhinhos. Tudo era caríssimo, tudo era muito caro, mas a caneta e o chaveiro, que só tinha os olhinhos, era baratinho. Aí a tia que chegava lá, via aquele preço baratinho, vou comprar para os meus netinhos. Voltava para o lugar lá no interior dos Estados Unidos, todo mundo, ninguém sabia o que era aquilo, aqueles olhinhos, né? Mas aí ficava sabendo, é um musical da Broadway. É um musical da Broadway. Então esse marketing, né, que hoje os grandes musicais todos fazem, foi o Cats que começou. E também a história de você ter a grande estrela do musical não é uma pessoa, né? É uma coisa que vai fazer todo mundo ficar impressionado e vai falar. No caso do Cats, é este mecanismo que faz a pessoa ir para o outro lado, que em algumas versões é uma pata de gato gigantesca que desce, em outras é um pneu que parece a nave da Xuxa subindo. Mas é um negócio tão grandioso que todo mundo sai falando daquilo. E os musicais, os mega musicais subsequentes, todos têm um, se você parar para pensar. Wicked é a bruxa que voa. Les Mis é a barricada. O fantasma é o lustre. Sim. Todos têm. O Miss Saigon é um helicóptero, né? Sim. Que as pessoas voltam para casa e contam, você não vai acreditar. Tinha um helicóptero no palco. E as pessoas vão querer ver para ver o helicóptero no palco, né? Foi o Cats que inventou. A Elphaba voa graças ao Cats. Ah, sim, exatamente. Começou daí tudo, né? Os mega musicais. Uma coisa que eu queria falar, que eu acho que é importante, até mesmo porque você falou que é muito de dança, o Cats. Nossa, a gente tá se prolongando muito do Cats, né? Mas é só pra falar um nome aqui que é importante, que é da Gillian Lynne, que era a coreógrafa do musical, que fez aquelas danças belíssimas. Também é a coreógrafa de outros musicais também do Andrew, né? Antes e depois. E o teatro que estreou o Cats em Londres, agora tem o nome dela, né? Que mudaram o nome pra Gillian Lynne Theatre. Então, uma grande homenagem, porque ela já faleceu até faz pouco tempo. Então tem essa homenagem pra ela, então é importante falar esse nome. Porque... Mas deixa eu corrigir uma coisa que eu falei errado, porque eu tô vendo minhas anotações aqui. Camiseta também não vendia. Eu tinha anotado aqui que eles tinham feito várias camisetas com a logo dos olhinhos pra equipe e tava sobrando, fizeram demais. E aí, por acaso, eles colocaram um stand lá no lobby e colocou lá pra vender e vendeu que nem água. Aí depois daquilo saiu vendendo. Diz que naquela época a única camiseta que vendeu mais do que Cats, na década de 80, foi a do Hard Rock Café. Depois do Hard Rock Café foi o Cats, a camiseta mais vendida nos Estados Unidos na década de 80. Que é aquela bem de turista, né? Que vai pra Nova York tem que ter aquela camiseta, né? Tem que trazer aquela camiseta de lá. Exato. Não, eu já passei da minha época que eu largava meu cartão de crédito e levava tudo da lojinha. Agora... Não dá. Não dá. Mas enfim, eu acho que a gente já falou bastante de Cats, ainda mais que a gente já tem outros episódios também sobre. Mas assim, é um musical super famoso, acho que todo mundo conhece, né? Então não precisa se aprofundar tanto assim, né? E é de fácil acesso, gente. Vai lá e assiste, deve ter no YouTube aí o vídeo de tem várias gravações, ou seja, né? Então... e também tem o lance, né, que teve o revival na Broadway, que também teve algumas alterações, que não foi tão boas alterações, mas enfim, a gente não vai entrar muito nos detalhes, senão a gente vai Não, a gente não sai, né, tipo, do plágio, que teve plágio da maquiagem e da coreografia, porque era uma nova maquiadora, era um novo coreógrafo, e eles meio que usaram elementos do original e não chamaram os originais, né, nem deram crédito nem nada, mas plágio e Lloyd Webber é quase um sinônimo. Enfim, vamos para o próximo musical, que é de 1982, que é o Song and Dance, que na verdade a gente meio que já falou dele. Tá, você vai voltar pra lá. A gente falou porque assim, a gente falou que é do musical Tell Me on the Sunday, que o Song and Dance, na verdade, o primeiro ato é esse musical Tell Me on the Sunday, e o segundo ato é só um ato de dança, que é daquele álbum Variations, né, do Andrew Lloyd Webber.
Não sei, quer falar alguma coisa específica do Song and Dance e não do Tell Me on the Sunday? Ou... Específica do Song and Dance é que ele é o Tell Me on the Sunday no primeiro ato, e no segundo ato foi o Variations que foi escrito pro irmão dele tocar, que ele é violoncelista. Acho que é isso. Acho que sim. E uma coisa bacana de dizer é que no Song and Dance, no Variations, o Andrew Lloyd Webber assumiu que era plágio, né? Ele virou e falou assim, estou fazendo variações, tanto chama Variations, né? Estou fazendo 23 variações em cima de uma composição de um compositor chamado, acho que é Paganini, Niccolo Paganini. Sim. Enfim, é um musical que eu acho até interessante. Eu não sei se eu ia gostar tanto de ver um musical, né? Tipo, o primeiro ato ser realmente musical, com, né, atuação, músicas, cantoria, mas que era tipo um monólogo só, né? Só uma mulher no palco. E o segundo ato ser dança realmente, né? Só. Eu não sei se eu ia curtir muito dessa ideia. Não... Olha, se a dança fosse muito boa, um contemporâneo bacano, talvez. Mas é difícil porque normalmente quem gosta de uma coisa não é muito fã da outra. Você juntar as duas coisas. Então assim, tem que ser muito bom pra você conseguir. Quem gostar de dança acaba gostando do musical da primeira parte porque é muito bom. Quem gosta do musical acaba gostando da dança da segunda parte, que é muito bom. É arriscado. Eu acho bem arriscado ser duas propostas diferentes no mesmo espetáculo, né? Então, eu seria um que faria fácil se não fosse boa o segundo ato, se fosse assistir de novo, sei lá, sair no intervalo, só ver o primeiro ato. Às vezes vale a pena só pelo primeiro ato, né? Enfim. Mas... Não fez tanto sucesso, né? Não fez tanto sucesso, então, mas lembrando que a gente... o que a gente até falou no episódio passado, quem fez Song and Dance na Broadway é a Bernadette Peters, que vale a pena, né, que tem a gravação com ela que é maravilhosa. Enfim, e a gente falou das músicas que a gente ama também, ou seja, volta lá pro primeiro episódio, se você não escutou, a gente fala bastante. Vamos pro próximo então, que agora sim... É um outro musical que você ama. Amo muito, entrou assim no meu top 10 fácil agora. Que estreou em 1984, que é o Starlight Express. E que até hoje faz muito sucesso. Querendo ou não, faz muito sucesso. Diz que ele ainda tá em cartaz lá na Alemanha? Não é na Alemanha? Na Alemanha eu estarei indo ano que vem assistir. Sério? Que maravilha! Sim. E esse lá na Alemanha, eles construíram esse teatro especificamente para ele. E ele tá lá se apresentando desde 98 e ele... Não, 98 não, 88. Ixi, 88. E ele tem o Guinness Records de espetáculo que mais vezes se apresentou num mesmo teatro. Sim. O teatro ele foi construído realmente pensado para o musical, né? Tanto que é chamado de Starlight Express Theatre. Então, ou seja, assim, ele foi totalmente pensado. Tipo assim, o Andrew Lloyd Webber trabalhou também, né, a parte estética com as pessoas lá, de trazer aquilo que era muito da Broadway e do West End, das versões dele, pra Alemanha, né? Mas era cantado em alemão, não é em inglês. Mas assim, tipo, é gigantesco o teatro. E o que tem hoje lá, porque assim, desde 88, quando abriu, né, na Alemanha, até hoje já, assim, alteraram muita coisa. Eu acho que já é a quinta versão, se eu não me engano, ou quarta ou quinta versão. O Andrew Lloyd Webber, ele fala isso, que ele quer sempre reinventar, reescrever o musical para deixar ele sempre mais atraente para o público atual. E diz até que tem umas canções que foi o filho dele, Alastair, não sei como pronuncia, que compôs as melodias, né? Então ele tá sempre renovando, né? É uma revista atual. Pra quem não sabe só de Starlight Express, até eu teve um episódio que eu tava contando pro Alexandre, que o Alexandre não conhecia, eu falei, você tem que conhecer esse musical. Eu contei muito sobre Starlight Express. Mas quem não sabe também é tipo um outro Cats, mas não tem gatos mais. Ao invés tem de trens. Gatos, né? São trens. Assim, você já achava gatos absurdos? Então, tem um musical com trens, vagões de trens. Mas eu acho muito incrível, que me pegou muito, porque na verdade assim, é uma criança que tá brincando com seus trenzinhos e nessa brincadeira ele tá competindo um trem com o outro pra quem chega primeiro e tudo mais, tem as corridas de trem. Ou seja, o musical é a imaginação dele, né? Mas aí tem cada trem tem o seu nome, tem suas músicas. É um Cats, né? Tipo aquela coisa assim, que não tem aquela história profunda, mas eu acho que tem mais história do que o Cats, na verdade. A cada corrida, alguns vão sendo desclassificados, né? E aí tem o Rusty, né? Que é o locomotiva a vapor, né? Eu acho, não lembro. Não, o Rusty não, ele é uma locomotiva velha, tipo... enferrujada lá. Enferrujada. Tá lutando contra a nova locomotiva de eletricidade, né? Sim. Então, é bacana, né?
Tem esse... Daí tem a Pearl que fica, tipo, que ela, na verdade, tá procurando o trem dela, né, pra engatar num trem. Que a Pearl é da primeira classe de passageiros, Sim, né? Ela é uma exatamente. locomotiva um pouquinho elevada. E o Rust fica todo apaixonadinho por ela, mas ela não quer saber do Rust, né? Porque ele é um trem, tipo, velho, enferrujado. Enfim, daí tem toda aquela coisinha que daí no final das contas a Pearl fica apaixonado por ele, porque ele ganha, né, a corrida, ele se conecta com o Starlight Express, que é, digamos que seria o deus, né, dos trens ali, quem é o que faz da esperança, né, o Russell a conseguir ganhar a corrida. Mas assim, é uma historinha boba, mas eu acho que funciona muito bem, porque assim, o musical acho que ele é muito visual, você tem que sentar e assistir no local ao vivo. E lá na Alemanha, né, tem umas passarelas, tem uns negócios. Sim. Assim, eu nunca fui, eu só vi em vídeo, mas parece que é impressionante. Ele assim, ainda na Broadway era um pouquinho maior ainda, tipo, eu acho que na Broadway assim, era uma coisa assim surreal de enorme, assim, era muito grande, assim, era tanto assim que as pistas, né, de patinação iam assim no meio da plateia, tinha 2 andares de plataformas onde que eles passavam também. É que a gente então, não comentou, né, os trens usam patins, gente. Patins, exatamente, patinando. Eles ficam com patins o tempo todo. E na Alemanha, né, em Bochum, eles tem isso também, mas ainda eles diminuíram um pouquinho, porque acho que eles não quiseram, né, investir tanto, né, nessa estrutura muito grande. Eu acho que até é caro pra você manter isso, porque é uma estrutura muito gigantesca, né? Então, mas mesmo assim, a estrutura lá da Alemanha ainda é muito grande. E é um musical, assim, que caiu no gosto, acho que dos londrinos, não tanto dos americanos na Broadway, porque a Broadway fechou com prejuízo. Eles tiveram até um bom sucesso, mas não ficaram tanto tempo, porque assim, Londres ficou, desde que estreou em 84, ficou acho que até 2001. Então assim, muito tempo em cartaz. Fez sucesso. Não, e o Starlight é mais uma prova de continue tentando, né? Que a história conta que o Andrew Lloyd Webber tinha 3 projetos que fracassaram, que não foram pra frente, e justamente a junção desses 3 projetos fracassados acabou sendo o Starlight Express, que ele estava compondo para uma série de televisão que falava sobre trens, os trens eram protagonistas, e aí não teve aprovação da emissora, não foi para frente. Ele compôs uma canção chamada Motor do Amor, né, para uma mulher chamada Earl Jordan, que a maior habilidade dela era conseguir cantar 3 notas ao mesmo tempo, como um apito de uma locomotiva. Mas como esse era o único talento dela, a canção não teve sucesso comercial, né? E depois o Andrew Lloyd Webber foi convidado para fazer, atenção, lá vem a loucura. Você acha que Starlight Express é louco? Ele foi convidado para fazer as músicas numa animação de Cinderela, onde o príncipe, ao invés de sair atrás com um sapatinho, ele fazia uma corrida de trens. A Cinderela seria uma locomotiva a vapor, e as meias irmãs malvadas eram uma diesel e a outra elétrica. Quem conhece Starlight Express entende o negócio. Então, gente, você imagina, podia ser Cinderela. Sim. Não, e também o Starlight Express, na verdade, é porque ele queria, na verdade, fazer também um musical daquele desenho que hoje em dia é desenho, na época era livro. É um outro livro que ele gostava quando criança também, que é aquele do Thomas. Trenzinho azul, né? Assim. Aquele trenzinho azul do Thomas, que hoje em dia até é famosinho entre as crianças bem, bem pequenas, né? Era pra ser um musical, tipo, era pra ser um musical disso, né? Então era pra ser, tipo, quase um musical infantil, né? Então, mas ele não conseguiu os direitos para usar os livros, né, e daí surgiu tudo isso, né, tipo, foi tentando trabalhar de várias formas, e até que saiu o Starlight Express. Uma coisa levou a outra. Sim. E que mais falar sobre Starlight Express? Nossa, porque se deixar eu falo muito, muito. Infelizmente, acho que não tem muita gravação do Starlight. As que eu consegui pegar foi tipo no Submundo. Eu tenho bastante coisa. Não, que eu assisti da Alemanha era péssima. Se tiver uma boa, eu quero assistir. Eu tenho 6 bootlegs da Alemanha. Nossa. E sem falar que a Alemanha. E sem falar que a Alemanha também lançou muito CD tem, eu acho que 4 álbuns diferentes em alemão. Desde quando estreou, depois no começo dos anos 90, depois em 2000 e alguma coisa, tem um outro que é de 2010, se eu não me engano. Tem várias gravações, porque assim, vai mudando o elenco, eles acham que e também vai modificando o espetáculo, né? Colocando músicas novas, tirando algumas. Grava outro então CD, eles gravam outro. Vende outro CD. Exato. Eu queria dar um destaque para a canção Next Time You Fall in Love, que é uma canção muito brega,
Muito. Mas eu gosto tanto dessa canção. Ela é brega. Mas é muito aquele brega bem europeu. É a cara da Europa na época. Mesmo. Essa canção eu botei no mixtape que eu fiz para a pessoa que eu queria que fosse meu namorado na época, que virou meu marido. Então. Olha só. Funcionou. Funcionou. Tá vendo? Obrigado, André Weber. 22 anos de casamento. Enfim, mas é uma pena que não tem gravação do elenco da Broadway, que o elenco era muito bom. Mas enfim, de Londres tem 2 gravações. Tem a gravação original de quando abriu, depois tem o The New Starlight Express, que foi quando o Andrew Lloyd Webber modificou bastante, colocou músicas novas. Se não me engano é de 91 ou 92 a gravação, não lembro agora de cabeça. Enfim, mas aí na Alemanha tem vários. Fez muito sucesso também no Japão, musical, tipo assim, temporadas longuíssimas no Japão. Turnê no Reino Unido, nos Estados Unidos. Ou seja, é um musical que, tipo assim, faz sucesso, que funciona. Por mais assim que parece que é uma loucura, né? Ter os atores em patins cantando e dançando o tempo todo, mas funciona. É divertido, gente, é divertido. E a gente gosta de se divertir. Mas tem algumas cenas lindíssimas, tá? Eu gosto muito do musical. Eu sou suspeito, por isso que eu tô indo pra fora pra assistir esse musical, porque sou apaixonado. Vamos fazer um episódio só do Starlight Express. Contar a eu preciso. Mas enfim, tem mais alguma coisa que você quer falar do Starlight Express? Acho que não, vamos pro Cricket. Uma coisa que eu quero falar do Starlight Express é porque teve várias revisões depois, que a letra também era do Don Black. Ele fez algumas revisões também. E também na última versão foi feita as letras pelo David Yazbek, que é o letrista do Ben's Visit, tem mais outras músicas da Broadway também, ou seja, ele teve uma parceria com pessoas que ele nunca tinha trabalhado antes, que entrou também no Starlight Express. Que legal, não sabia não. Enfim, vamos para o próximo então. Vamos para o Cricket, que é de 1986. E até interessante falar do Cricket agora, né, que recém que a rainha morreu, porque tá bem conectado. Né, gente? Eu tenho uma teoria da conspiração que era a rainha que pagava pro Fantasma da Ópera ficar em cartaz, sabe? Aí quando ela morreu, o Fantasma da Ópera saiu de cartaz. Mas saiu, né, na Broadway. Em Londres ainda continua lá, né, em pé. O Londres não tinha fechado? Não, fechou pra ter uma outra versão. Tá. Mas já abriu, né? Abriram com uma forma, né, menor agora. Então, segura mas lá, tá lá. Segura o coração. Tá lá. Tá lá ainda. Vamos lá, então Cricket, que é um musical que nunca foi lançado por inúmeras razões, né, que a gente vai falar, que era um musical de 86, que foi apresentado uma única vez no Windsor Castle, né? Não, ele chegou a ser apresentado acho que ele teve 3 apresentações. Teve mais. Eu achei que era só uma que teve lá e depois teve na casa do Andrew Lloyd Webber, né? Na casa de campo dele. No festival do Sidmount Town lá. E ele fez uma num baile de caridade, era o baile do Lord Taverner. Que era um evento de caridade. Mas ele teve só essas 3 apresentações, né? E é bacana falar da origem dele, né? Que o Andrew Lloyd Webber e o Tim Rice já não estavam trabalhando juntos, né? Porque eles tiveram diferenças artísticas, né? E esse é o último trabalho dos dois juntos. As parcerias é o último, né? Exato. Então, e aí, tipo assim, se eles estão separados, como é que força sobrenatural iria fazer os dois se juntarem, né? Pois o príncipe Edward, né, chegou e pediu para os dois para eles comporem um musical para comemorar os 60 anos da Rainha Elizabeth. E como ela gostava muito do jogo de cricket, era um musical que chamava Cricket, sobre o jogo de cricket. E era um musical curtinho, era um musical de 30 minutos. E o Andrew Lloyd Webber e o Tim Rice se juntaram em nome da rainha. A rainha da Inglaterra tá pedindo, né, gente? Eles se juntaram para escrever esse musical para o aniversário dela. Um espetáculo curtinho, de 30 minutos, que foi apresentado primeiro lá no Castelo de Windsor, no aniversário dela. E que hoje é onde ela tá enterrada, né? Onde ela foi enterrada tá lá. Pois né? Então... que mais? Vamos falar um pouco das músicas que sobreviveram. Esse musical, ele é muito escondido, né? Porque ele só teve essas 3 apresentações. Então, o Andrew Lloyd Webber, ele fez questão, né, de não fazer nenhuma gravação e não deixar que as melodias não se espalhassem, porque ele é preguiçoso, então ele queria reutilizar essas canções. E ao invés de fazer como Joseph, né, que era um musical pequenininho e ele foi crescendo e transformou num musical inteiro que podia ir para Broadway, né? Não, ele pegou e foi reutilizando a melodia, principalmente no Aspects of Love e no Sunset Boulevard,
Isso o Tim Rice ficou bem chateado, porque as letras dele se perderam para sempre, né? Ele nunca vai ver esse musical sendo representado em nenhum outro lugar, porque as músicas todas foram para outros lugares, né? Tem uma música, né, que a gente estava até ouvindo outro dia, que essa uma música você escuta é Aspects of Love, cuspido descarado, com um toquinho de Amigos para Sempre, que é a canção que foi tema das Olimpíadas de 92. Olimpíada de Inverno, 92. não sei alguma Olimpíada. Não, Olimpíadas de 92 de Barcelona. É verdade, de Barcelona. Que se você não conhece essa canção, sua mãe conhece, pode perguntar para ela, Sim. Sabe até cantar. Essa, a mim mesmo. Né? Que também é do Andrew Lloyd Webber. Então, enfim, Sim. ele usou tudo. Mas sei lá, de repente um dia muito, assim, de repente quando ele morrer, quem sabe fazem uma apresentação de como era, como foi, pra questão histórica. Pega as músicas do Aspect do Sunset, tá ali já, gente. Tá bom. Não, mas é que. Mas pega como eram as letras e tudo Era mais. bom, né? Enfim, o enredo do musical, que, enfim, isso a gente conhece, né? Ele tinha uma estrela do cricket, né, chamada Donald, que ele tá dividido se ele vai seguir a carreira dele, né, se ele vai ficar com o time dele, ou se ele vai correr atrás da Emma, que é a namorada dele, que tem uma pessoa, chamado Vincent, que começou a convencê-la que corrida de cavalo era mais legal que cricket. Ou ele cuida do cricket ou ele cuida da Emma, porque se ele não cuida, o Vincent vai lá e cuida. Sim, sim. E esse aqui é um musical que realmente não tem nada de material, tipo assim, de gravação, de saber, nem aquelas gravações de bootleg, né, escondido. Não tem assim pra gente saber como que era a letras, né, assim, era boa, a gente sabe que tem as músicas que foi utilizada depois, mas com outras letras. A gente achou uma música que foi gravada por um coro X, com um pianinho mequetrefe, aí você escuta, você acha ruim, mas às vezes é a produção que é ruim, né? Mas de curiosidade temos ali uma música de como era. Dá pra ter uma noção e ver que realmente foi tudo reutilizado. Sim. O Cricket não vai ter, né, muito o que falar, vai ser basicamente isso. É um musical que foi esquecido, né, que foi propositalmente enterrado para que ele ressurgir. Ele foi para a camada mais pesada do outro lado e ganhou uma vida nova em outros musicais. Exatamente. Bem, então vamos agora para onde que Andrew Lloyd Webber realmente colocou muito dinheiro do bolso, que foi em 86 com The Phantom of the Opera, né, Fantasma da Ópera, que aí sim que ele ficou, se já não era conhecido com os outros trabalhos dele, agora que ele ficou conhecido realmente, né, porque é o que saiu, que estourou a bolha. A gente até falou isso no outro episódio, né, que todo mundo meio que sabe, alguma pessoa que tá, né, que trabalha um pouco com cultura, que tá meio antenado, sabe o que é Fantasma da Ópera. Então. O próprio símbolo, a máscara do Fantasma da Ópera com aquela rosa ali, a logo escrita com o espelho quebrando, assim, é muito reconhecido. Você vê aquilo, você tem. É um sinônimo para você, né? As pessoas reconhecem, né? E até uma curiosidade é que aquela máscara da divulgação. Ela não existe no musical em lugar nenhum. No Love Never Dies eles até colocaram pra dar uma desculpa, né? Mas enfim, no Fantasma da Ópera não existe. Porque o Andrew Lloyd Webber, isso desde o Evita, desde do Jesus, ele começa a fazer burburinho e bafafá do musical muito antes do musical estrear. Muito antes do musical chegar no palco. Então, essa imagem da máscara já estava sendo bombardeada na mídia, em todos os lugares, para as pessoas ficarem sabendo que estava chegando esse musical. Só que quando eles começaram a ensaiar, tiveram dois problemas com aquela máscara, que era uma máscara que tapava a cara toda. O primeiro problema era a microfonação. O segundo problema é que quem estava interpretando o Fantasma da Ópera, gente, esqueci o nome do homem. O Michael Crawford. Michael Crawford. Ele é um melhor ator do que cantor. Ele é um bom cantor, mas ele é um melhor ator. Naquela época, gente, eu não quero falar mal. É que eu detesto ele, eu odeio ele. Aí você tampa, tô tentando ser imparcial. Aí a pessoa já é mais ator do que cantor, aí tampa a cara dele toda, não sobrou nada, né? Então eles mudaram a máscara começou a tapar só metade do rosto, só que já tinha sido feita toda a divulgação em cima daquela máscara completa, manteve-se a divulgação. Sim. Exato. Mas eu gosto do lance da máscara, né, que é usada, realmente eu acho que é mais interessante, mais bonita. Né? E essa meia máscara, ela é mais original do que uma máscara inteira, né? Sim. E a meia máscara virou sinônimo do Fantasma da Ópera. Sim. Você vai numa festa fantasia, bota meia máscara, uma capa que você comprou na 25 de março,
Fantasma da Ópera, acabou. Sim. E tem um detalhe, né, que pouquíssimas pessoas sabem, que o Fantasma da Ópera é o segundo musical baseado no Fantasma da Ópera, porque teve um outro que Não, assim, nunca chegou na Broadway, né, mas... Tiveram outros, tiveram vários, mas esse é o da Mary Astor que você vai falar? Chama Phantom? Eu acho que sim. Não, é The Phantom of the Opera, The Musical. Bem, enfim, tiveram outros, sim. Né? É porque eles têm até gravação, tipo, tem cast recording e tudo mais, sim, é outra cara, tipo, é outro espetáculo realmente. Não, mas não sei. Talvez você esteja falando desse mesmo, porque esse da Mary Astor chama Phantom. E ele começou a ser programado antes do Fantasma da Ópera do Andrew Lloyd Webber. E eles começaram a conseguir investidor, eles estavam montando, etc. E aí o Andrew Lloyd Webber avisou lá em Londres que ele ia montar o Fantasma da Ópera. Aí os investidores fizeram o quê? Saíram correndo e foram lá para o Andrew Lloyd Webber. Porque a Mary Astor tinha comprado os direitos nos Estados Unidos só. Uhum. E na Inglaterra já tinha caído no domínio público. Então o Andrew Lloyd Webber podia usar. Sim. E aí, 2 anos depois, quando ela perdeu os direitos, ele poderia trazer o musical para cá. Não, eu tô procurando aqui que esse musical que eu tô falando, Phantom of the Opera, é Ken Hill, o nome da pessoa que... Pois tiveram vários, né? Tem vários filmes, vários musicais. Mas esse The Phantom of the Opera, né, esse mais antigo, começou nos anos 70 no Reino Unido, com várias cidades, e só foi no West End em 91, ou seja, tipo, deveria ser estranho, né? Tipo, acho que ele usou da fama do Fantasma da Ópera do Andrew Lloyd Webber pra conseguir chegar lá, vem haver um outro. Pode ser, né? Já aconteceu na Broadway de ter 2 musicais com o mesmo nome ao mesmo tempo, né? Com The Wild Party, né? Aconteceu a mesma coisa. E o bacana desse outro musical da Mary Astor é que ele tem uma visão completamente diferente dos personagens que a gente conhece. A Carlota, ela é casada com o dono do teatro, então ela que tem poder, ela que é a vilã, né? O Fantasma da Ópera, ele é mais um Quasimodo ali, ele é mais um coitadinho, vítima da circunstância. Tudo bem que ele eletrocuta a Carlota, mas ele é bem incompreendido mesmo. Ele não é tão vilão como ele é do Andrew Lloyd Webber e como ele também é no livro, né? Mas enfim, chegou o Andrew Lloyd Webber e levou tudo. Uhum. Enfim. Mas temos muito o que falar de Phantom of the Opera, porque eu acho que é um musical já tão batido. Ele é muito conhecido, né? Então, assim, eu acho às vezes bacana contar que ele tá fechando agora na Broadway, né? Mas ele é atualmente o musical que há mais tempo está em cartaz na Broadway, né? Existe o The Fantastics, que está em cartaz há mais tempo que ele, mas ele foi off-Broadway, não conta, né? Na Broadway, o Fantasma da Ópera é o musical que mais tempo ficou em cartaz. Ganhou 7 Tonys, etc. E o único musical que eu acho que pra ultrapassar ele vai ser Chicago, se nunca fechar. Mas creio que Chicago pode fechar. Mas o Chicago já é revival. Aí mas mesmo assim, tá na Broadway. Né? Tá no teatro da Broadway. Se você passa na frente do teatro do Chicago, tá escrito: o musical americano há mais tempo em cartaz na Broadway. ênfase no americano. Tá. É marketing. É marketing. Lógico. Né? Uma outra coisa legal, enfim, de contar é que em 2016 ia ter a primeira montagem do Fantasma da Ópera na França. E o Fantasma da Ópera se passa na França, então, poxa vida, seria uma coisa muito especial, né? E o que aconteceu? Poucos dias antes da estreia, o teatro pegou fogo, queimou figurino, queimou cenário, queimou tudo, e aí foi cancelada a produção e dizem que foi a maldição do fantasma. Pra não ter, né? Pra não ter, não. Se é pra ter, que tenha na Ópera de Paris, que tenha no Palácio Garnier, não é no Teatro Mogador, não. Nossa, ia ser lindo se tivesse no Garnier. Nossa, que é lindo. Eu acho que já teve uma apresentação especial, assim, que foi feita na escadaria. Mas apresentado ele inteiro nunca teve. Que maravilhoso aquele teatro. Fofoca, não. Pelo amor de Deus, tem uma coisa muito bacana que eu acho bacana de dizer. Como todo sucesso que foi feito, né? O Andrew Lloyd Webber foi várias vezes acusado de plágio, né? E a maioria deles é resolvido fora dos tribunais, então a gente não sabe o que aconteceu, né? Mas em 1990, um cara chamado Ray Rapp, ele entrou com um processo com o Andrew Lloyd Webber, dizendo que a canção título do Fantasma da Ópera era baseada numa canção dele, chamada Till You. O que o Andrew Lloyd Webber fez? Olha plágio em cima de plágio. Ele virou e falou assim:
A canção Till You, eu não posso ter plagiado a canção Till You, porque a canção Till You é um plágio da minha canção Close Every Door, do Joseph. Olha só, então o Andrew Lloyd Webber estava assumindo que ele mesmo se plagiou para poder dizer que ele não plagiou o outro cara, olha só, né? Acabou que o juiz virou e falou assim, vocês são loucos, não dou a favor de ninguém, vão embora, acabou, foi embora. Enfim, e realmente eu acho que é até estranho, né, a gente pensar que não vai ter Fantasma da Ópera na Broadway, né? Abre um precedente, isso aí é complicado. Sim. É bem complicado. Creio que em Londres ainda fique bastante tempo, porque é outro público também, tem, não sei, né, também de repente pode fechar aí. Em breve a gente nunca sabe. Mas é bem estranho, né? Tipo, o musical mais sempre em cartaz no mundo, simplesmente. Eu achei fechar. Que eu não ia ver esse dia nunca. Eu ia morrer e o Fantasma ia estar lá, gente. E até dói assim um pouquinho no coração, porque o Fantasma da Ópera é o meu musical favorito, né? Então. Ai, poxa, eu não vou lá assistir uma última vez, porque o dólar do jeito que tá não vai dar, né? Mas fico com o coração. Uma outra coisa legal de falar é que teve uma montagem em Las Vegas do Fantasma da Ópera. Que era tipo maior ainda, né? Ela era pocket, né? A duração dela era menor. Ela tinha, sei lá, tipo 1 hora de duração. Porque em Las Vegas a coisa, meu filho, tem que ser rápido. O povo não vai ficar lá sentado 2 horas assistindo musical, não. Só que foi uma montagem que tudo foi renovado. Sim. Gente, essa eu assisti. O lustre. Que era enorme, gigantesco. Ele era enorme, gigantesco, e ele se partia em 3 partes. Então começava com cada parte do lustre num lado do teatro. E aí quando vinha aquela cena, que aquela abertura do Fantasma é uma coisa... Aliás, é uma das melhores coisas que eu acho do filme, é a abertura. Né? Aquela abertura que as coisas vão se renovando, e aquelas 3 partes do lustre vai subindo e vai girando no palco, parece uma nave espacial. Foi um negócio assim impressionante. Olha, eu acho que, não sei também porque eu sou muito fã, mas eu acho que eu não me senti arrepiado daquele jeito novamente no teatro quase nunca. Eu achei aquilo impressionante. Tinha fogos de artifício dentro do teatro, na cena do Masquerade. Realmente era uma coisa assim. E também até tipo a velocidade do Lúcio era até mais rápida. Sim, exato. Não era aquele negocinho. Sai da frente, o negócio era meu filho. E ele se partia, né? 3 pedaços. Era um negócio. Era uma outra história, né? Sim. Enfim, bora então de outro musical? Ou tem mais alguma coisa a falar? Porque eu acho que essa aqui é bem básico, né? Tipo, quem gosta de teatro musical tem que saber sobre Fantasma da Ópera, conhecer já, porque é impossível não conhecer quem gosta de teatro musical. Enfim, como é meu favorito também, eu poderia passar o dia inteiro falando. Pode dizer que eu não falei mais nada? Vamos dizer que a melodia do All I Ask of You, que vocês conhecem pelo Fantasma da Ópera, que aqui no Brasil foi traduzida em português e é cantada em um monte de casamento, e o povo não sabe que a música são casais fugindo de um maníaco que quer matar eles, e cantando seu casamento. A melodia não foi original. A melodia, o Andrew Lloyd Webber já tinha escrito essa melodia para uma canção do Plácido Domingo, que chama I Don't Talk to Strangers. Você procurar lá no YouTube, você acha, é a mesma melodia, a mesma coisa. É a mesma música, E uma coisa também assim, né? Quem quer assistir Fantasma da Ópera, que nunca assistiu, tem um DVD, né? Com o Royal Albert Hall, né? Que foi feito uma... não sei, tipo, eu nunca cheguei a assistir todo, mas ele tá idêntico, né, ao palco. Ele é um outro palco, ele usa outros recursos, mas ele tem algumas coisas muito parecidas, muito idênticas. A coreografia é muito parecida. Mas como o elenco é maior, tiveram que haver adaptações, né? E tem algumas coisas que são mais grandiosas. Talvez não tenha aquele brilho que você teria de você ver aquele barco navegando, que é um barco navegando no palco, é uma coisa impressionante. Sim. Lá não é bem assim. Mas eu acho que, como foi feito também para ser transmitido pela televisão, para você assistir como vídeo, é uma excelente coisa. Agora, já o filme, eu particularmente não gosto do filme, eu acho o filme muito lento. Se você assiste ele na velocidade de 1,5 ali, talvez você goste mais. Beleza, vamos pro nosso último musical de hoje, que é o último dos anos 80, que daí na Broadway já começou, né, abrindo os anos 90, que é o Aspects of Love, né, que é um outro musical também. Lembrando, né, que o Andrew Lloyd Webber fazia, né, basicamente só musicais sung through, que é cantado, que não tem diálogos, né, e aqui é outro sung through, né, do Andrew Lloyd Webber.
que não fez muito sucesso, né? Tipo, teve um sucessinho ali, mas era uma história que não, né, não era tão assim. Não é empolgante o suficiente. Empolgante, é. A música é bonita, mas eu acho que é longuíssimo até demais, né? O musical. E é uma coisa que eu sempre falo, que aqui é outro erro que ele cometeu no Tell Me on the Sunday, que é colocar assim, a música principal mais bonita, logo de cara, né, pra abrir o espetáculo, né? Que no caso, qual que é a música? Love Changes Everything. Que também Sim. estava lá no meu medley, na minha fita, na minha mixtape. Que é linda essa música, gente. Essa música é brega, gente. É brega, mas é linda, é linda. Icônica. Mas, vamos lá. Qual que então é a história a confusão, né, da história do The Aspects of Love? O Aspects of Love, ele conta a história de uma atriz, né, chamada Rose, que ela tá apresentando no teatro vazio, tá meio chateada da vida de atriz, né? Enfim, quem é ator sabe bem o que passa, né? E tem um grande fã dela, o Alex, que é um menino novinho, ela é mais velha, ele é um menino novinho. Um grande fã que vira pra ela e fala assim: ah, você não quer passar, assim, uma temporada comigo? Eu tenho uma vila. Eu sou riquíssimo, venha comigo. E ela via que ele estava completamente apaixonado por ela, mas ela não estava apaixonada por ele, mas enfim. Gente, vou recusar ir para uma vila, né? Ela foi. Chegando lá, ela descobre que a vila não é dele, né? A vila é, na verdade, do tio dele, que chama George. E... enfim, é mais fácil se apaixonar por um homem rico. Enfim, esse George, ele tem uma amante chamada Julieta e ele tem uma filha. E o filme, ele conta sobre essas várias formas diferentes de se amar. Tem o amor platônico, do menino jovem que gosta da mais velha. Tem o amor adúltero, porque ele tem uma amante. Tem o amor que se desenvolve entre a Rose e o George. Tem o amor entre o pai e o filho. E tem também, assim, um leve hint de flerte. Sim. Numa atração lésbica entre a Julieta e a Rose. E ele é o que eles chamam de coming of age story, né? Então, no primeiro ato, os personagens são os mesmos do segundo ato, mas o tempo se passou, né? Uhum. E aí parece que o jogo virou. Sim. Né? E é uma história assim que, mesmo você assim, contando assim, pra alguém, a pessoa de repente nem vai se interessar, porque não é uma história atraente. Exato, é tudo muito comum, é tudo muito. Não tem um lustre que cai. Sim. Isso aqui, tipo assim, ele era grandioso, até se você pegar filmagens da época, você vê que o palco é enorme, os cenários lindos, mas não é aquela coisa de mega musical, né? Tipo, que vai ter aquele chamariz, né? É mais pela atuação e pelas músicas, porque a história que. Aquela coisinha da história. E, enfim, até contando novamente das fofocas, né? O Andrew Lloyd Webber e o Tim Rice, lá em 79, tinham sido convidados para escreverem as canções para um filme do Aspects of Love. Sim. Eles escreveram 5 canções, parece. Escreveram, não sei exatamente quais, escreveram algumas canções. E o que o Andrew Lloyd Webber fez, já que o projeto não foi pra frente? Pegou as músicas, usou no Fantasma da ópera, jogou fora a letra do Tim Rice. E aí, quando chegou de montar novamente, durante os ensaios do Cats, ele mostrou pro Trevor Nunn, o diretor. Ele achou interessante. Eles fizeram uma montagem improvisada, mas não teve investidor, acabou não funcionando. Só depois que ele conseguiu montar, chamou outros letristas, né? E aí o espetáculo nasceu. Aí vamos lá, né? As músicas que ele tinha escrito pro Aspects of Love, ele usou no Fantasma. Então agora, o que eu faço? Eu tenho que escrever novas músicas. Não, eu vou pegar as músicas do Cricket. Então ele pegou as músicas do Cricket e colocou no Aspects of Love. E a impressão que eu tenho, aí é impressão minha, gente, isso é opinião minha, Rafael Oliveira. Não tenho nenhuma prova disso. É que as canções mesmo, as melodias, né, do Cricket estão lá. Algumas muito bonitas, tem umas músicas que eu acho lindíssimas, mas os recitativos são muito ruins. Aí, minha gente, transforma em texto. Coloca texto, não precisa colocar tudo na música, Aquele né? negócio cantado é muito... A gente chegou até a falar de um musical, né, que tem muita parte recitativa que poderia ser texto e... Não lembro que musical que a gente falou isso. Olha, eu acho que a maioria dos recitativos... Do Joseph a gente falou isso. Pois a gente falou isso do Joseph, a parte da narradora. A não ser que seja que nem o Miss Saigon, que cada recitativo é uma melodia linda. Sim, diferente. O recitativo é uma melodia linda. Melhor às vezes que Sim. algumas canções de outros musicais.
né? Se o recitativo não é bom, a gente bota texto. Ninguém aguenta a personagem falando assim. Sim. Atenção, e... Não, gente, tá não. Não precisa, realmente. Mas ou seja, não fez muito sucesso, mas assim. E a trilha sonora é gostosa de escutar, mas ela é longuíssima. Até pra escutar, tipo assim, tem que fazer assim, pegar o highlights, pegar os melhores e separar assim numa playlist pra escutar, porque. E a impressão que você tem é que você não sabe quando uma música acaba e a outra começa, Sim, porque o recitativo fica lá esquisito no meio e tal. Mas existem algumas canções muito boas. Algumas canções da Rose, inclusive, são solos muito interessantes, que não são muito conhecidos, pra se levar em audição. Fiquei pensando, o Andrew e o Tim Rice têm uma boa relação hoje em dia? Eu acho que tem, né? Olha, não sei, vou perguntar pra ele. Peraí. Porque eu nunca mais vi nada dos dois juntos, né? Tipo, fazendo alguma coisa, tipo, aparecendo de comemoração. E o Tim Rice tem feito o que também ultimamente? Ele tem feito alguma coisa nova? Às vezes ele parou de trabalhar, não sei. Se aposentou, já tem grana suficiente, né? E o Andy Laudeber, agora que o Fantasma da Ópera tá saindo, eu acho que ele vai se aposentar também. Será? Eu não sei se eu torço pra ele se aposentar ou não. Não sei o que eu faço. Ele tem ainda idade pra continuar compondo. Compõe só canções, algumas canções isoladas, amigo. Não tenta fazer. Não, mas ele tá fazendo isso, mas não tá funcionando. Ele teve uma música meio recente, alguns anos atrás do Eurovision, que foi uma porcaria. Música. E ele fez uma que não foi aprovada, né? Mas ele teve essa que você tá falando e foi aprovada. Sim, que né? foi pro Eurovision, que é horrível a música, tipo assim. Flopou totalmente, então assim. Eu prefiro que ele tente fazer musicais ainda, prefiro. Eu confesso que eu gosto de Bad Cinderella, mas a gente vai falar de Cinderella lá pra frente. Até porque Bad Cinderella, inclusive, é um plágio também, né? Mas o Aspects of Love é um musical que ele é meio esquecido. Ele é esquecido, não querendo ou não, é esquecido. E não tem gravação dele, você não consegue assistir. E sabe o que é triste? Assim, eu gosto do Aspects of Love. Eu concordo que ele é chato, eu concordo que ele é longo, mas eu gosto de algumas canções. E o Andy Laudeber estava falando que se o filme do Cats fosse um sucesso, ele ia fazer um filme do Aspects of Love. Não preciso dizer mais nada, não é, gente? Mas vendo alguns bootlegs, né, da época e tudo mais, dá pra ver que era assim bonito. Era uma coisa muito bonita de se ver, mas assim, nada empolgante também, né? Então. Por isso que não ia levar tanto público pro. É bem nostálgico. Aí tem umas canções que eles tentam enfiar lá mais animadas no meio do caminho, aquela Everybody Loves a Hero, tem aquela outra dela botando roupa lá no homem, que depois no Legally Blonde eles meio que copiaram, praticamente a mesma música. Mas não fica legal, enfim. Mas, gente. Eu tô falando mal, mas escuta a trilha sonora, escuta os solos da Rose, tem umas coisas bonitas. Sim. Se você for, tipo, realmente, eu tô vendo aqui, né, por exemplo, no primeiro ato tem 21 músicas, no segundo ato tem 25. E o CD é basicamente isso, né? Tipo assim, é muita canção, é bem longo. E o CD não separa o que é recitativo da música, às vezes você fica escutando aquele 20 minutos de recitativo, você não aguenta mais, aí que vem a música boa, você acabou pulando porque não viu, porque o recitativo era enorme e chato. Ou seja, realmente. Por isso que acabou meio que caindo no esquecimento, né? Porque muita gente, assim, até já ouviu falar dos Aspects of Love, mas às vezes nem, né, liga com o Andrew Lloyd Webber e caiu no esquecimento, realmente. Não tem muita coisa, né, como a gente consumir esse musical. Não fez tanto sucesso mesmo, e por um motivo que é visível. E as pessoas eu acho que também nem tem muito interesse, tipo, de montar em outras cidades. É um musical que realmente não é interessante, né? Tipo... Pois é, né? Enfim, porque pra você gastar o gatilho de... Porque provavelmente o Andy Laudeber não vai deixar você montar qualquer coisa. Você vai ter que gastar um cenário, vai ter que fazer não sei o quê, pagar um direito alto. É melhor você pagar uns direitos autorais altos pra uma coisa que você sabe que fez sucesso já, né, gente? Sim. Uhum. Esse é um musical que eu acho que vai cair no esquecimento daqui, tipo, mais anos ainda, né? Daqui 20, 30 anos. Tipo, foi, né? Historiadores vão encontrar lá, vão fazer escavações e... Vão achar o CDzinho, né? Tipo, existiu esse musical. Existiu. O que é isso? Deve ser algo reflexivo aqui. Mas eu acho que deveria ser escutado, sim. Eu acho que vale a pena. Esse foi um dos CDs que Paula Capovilla me emprestou. Gente, naquela época emprestar CD era uma coisa. Você não emprestava, você tinha medo de perder, porque não tinha como comprar outro, não era YouTube, não era fácil. E você ainda gravava depois da fita cassete, né? Exato, ela me emprestou e me ajudou a montar a minha formação de teatro musical. Eu sou eternamente grato a Paula. Eu falei, inclusive, com ela lá no Prêmio Bi Ferreira, eu falei, você lembra que você me emprestou? Ela, lembro. Pô.
Sim. Vale a pena escutar, vale a pena sim. Mas enfim, basicamente esses são os musicais, né, dos anos 80 do Andrew Lloyd Webber. E depois ainda a gente vai fazer outro episódio que vai vir, né, coisas também conhecidas, o Sunset Boulevard, tem o Lover Never Die. Aí começa a descer a ladeira, né? Sim. Começa a descer a ladeira. Tem aquele The Wizard of Oz, que eu não sei porque que ele quis produzir aquilo lá, porque nem era dele, né? Foi um treinamento pra ele fazer o Escola do Rock, que aí eu acho que já deu super certo, né? Assim, vamos nos aventurar aqui de coisas infantis e ver o que sai. Sim. Eu acho que dali em diante, depois de Sunset Boulevard, eu acho que a única coisa que realmente funcionou foi a Escola do Rock, né? Depois... Talvez por força, um pouco Love Never Dies, mas o que fez sucesso mesmo foi a Escola do Rock. Mas só, então. No próximo episódio a gente vai falar dos outros musicais aqui, tipo, né, o Igor falou, ladeira abaixo, né? Porque só foi flop atrás de flop, né? Pois é. Não, e como é ladeira abaixo, vai até mais rápido, porque, enfim, não tem muita coisa pra falar, não. O musical fechou antes da gente poder descobrir mais coisas sobre ele. Mas até então ele já colocou bastante dinheiro no bolso, né? Então tá bom pra ele. Gente, é aquilo que a gente falou no outro episódio, né? A pessoa tem uma casa de campo onde ela faz os festivais e apresenta os espetáculos dele, gente. Ele é uma das pessoas mais ricas do Reino Unido, então tá tudo bem. Não, assim, ele além de ser Sir, né? De ser Cavaleiro da Rainha, ele também é Lorde, ele também é Barão, assim, não é coisa pouca não, minha gente. Não é coisa pouca, não. Ele já podia se aposentar, realmente. Né? Enfim, se ele quiser continuar, continue, meu filho, vai, mas, né? Sim. Tem que chegar uma hora, tem que parar. Sim. Tem uma coisa que também, de repente, que a gente tá falando dos anos 80, do Andrew Lloyd Webber, que o musical Chess, né, quem é o letrista do musical Chess, é o Tim Rice, ele tinha convidado o Andrew Lloyd Webber pra compor as músicas do Chess, e o Andrew Lloyd Webber estava muito ocupado com outros musicais, que era o Starlight Express. Ele estava tão ocupado e falou, nesse momento não vai dar pra fazer esse musical, a ideia é ótima, ele gostou da ideia, e passou. Daí tanto que o Tim Rice convidou o Benny Bjorn do ABBA pra compor as músicas, né? Enfim, entre Chess e Starlight Express, acho que o Andrew Lloyd dessa vez ele fez a decisão certa. Não fala aí, porque Chess aí tipo, é superior pra mim a Starlight Express, na minha lista. Sério, nossa. Bem, eu vou ser sincero. Eu nunca dei muita atenção pro Chess. Mas eu acho que é genial, mas não é consumível, assim. Você precisa parar e para você entender aquela métrica esquisita e aquelas rimas internas. Dá muito trabalho. Dá. Então, assim, trabalho. Aquilo ali é um exercício, aquilo ali não é uma diversão. Eu sinceramente acho que Chess, a primeira vez que você assiste, você não consegue compreender aquilo. Não, é difícil. Eu não falo a história fica clara, mas é a genialidade mesmo da composição e das letras, né? É só depois que você para, analisa, pega, é complicado. Por isso que eu acho, é muito incrível. Eu amo Chess, não adianta. Mas enfim, eu acho que então é isso, esse episódio de hoje, né? A gente até que não falou tanto, assim, achei que a gente ia falar até mais de alguns musicais. Você quer falar mais um pouquinho? Deixa eu fazer uma menção honrosa aqui. Sim. Que não é exatamente um musical, mas também na década de 80, o Andrew Lloyd Webber ele escreveu um Requiem. Que um Requiem é uma missa fúnebre, né? Que foi composta em memória do pai dele, que faleceu. Né? O pai faleceu em 82, aí ele começou a compor esse Requiem, que é em latim, inclusive, e apresentou onde? Primeiro lá no festival de Sidmonton, lá na casa de campo dele, né? E depois aconteceu uma estreia em Nova York, na igreja de São Tomás, lá em Nova York, em fevereiro de 85. E lá, essa missa ganhou o Grammy, né, de melhor composição clássica, e a canção mais famosa dele, que é o Pie Jesu, ela foi gravada por vários artistas, e essa canção chegou a ir para os topos das paradas, assim. É uma criancinha com uma vozinha agudinha cantando, né? Uma letra em latim. Enfim, é mais uma das coisas que ele fez na década de 80 aí. Muito bem, então daí a gente vai ficar com a outra parte da nossa trilogia pra falar da ladeira abaixo. Da ladeira abaixo. Acho que esse episódio, ou ele vai ser rápido, ou a gente vai ter assim, uns veneninhos pra destilar, e vai demorar um pouquinho mais. Mas eu acho que vai ser interessante a gente até depois fazer tipo um panorama geral, né, desde que ele começou até, né, agora os últimos trabalhos, porque eu acho que eu gosto de fazer essa comparação, né, dessa linha de tempo. Eu acho que é bacana. É até complicado, tipo como um ator mesmo, né? Um ator começa a fazer sucesso, começa a fazer vários papéis,
Quando chega mais pra frente da carreira dele, fica difícil dele continuar surpreendendo sem remeter às coisas que ele já fez no passado. É ele! É ele! Então, assim, é complicado. Aí você tem que competir com você mesmo. Você vai competir com o musical que está há mais tempo em cartaz na Broadway. Não é uma tarefa fácil, não. Sim, concordo. Mas enfim, então, espero que quem esteja escutando tenha gostado, se interessado em conhecer mais esses trabalhos do Andrew Lloyd Webber. Basicamente, a gente falou de músicas que são super conhecidas. No outro episódio até a gente teve mais coisas pra falar, que ainda mais que foi o começo da carreira dele. Mas, enfim... Conheçam mais sobre Andrew Lloyd Webber, pesquisem, que o Musicalcast é pra isso, pra vocês conhecerem mais e pesquisarem mais. E no próximo episódio temos mais musicais novos. E espero que você tenha gostado de participar de novo, Rafa. Adorei, mas eu sou arroz de festa, amigo. Você me chama, eu tô aqui, né? E quem gostou do episódio, vai lá nas redes sociais, comenta. Quem não gostou, fala pra gente o que a gente pode melhorar. Sabe de alguma coisa que a gente não sabe, comenta lá. A gente falou alguma coisa errada, comenta lá. Acontece. Quer mandar um beijo, comenta lá. Comenta lá. Vamos fazer esse negócio subir. Faz lá no post lá lá do Musicalcast, porque é bom que engaja também. Então comente tudo lá que ajuda a gente, é importante. Tá bom? Principalmente se você gostou do episódio, que a gente sabe que a gente traz mais parecidos. O Rafa me chama de novo. A gente, né? Já sou íntimo, né? A gente traz novos musicais aqui. Mas é isso, então ficaremos agora, né? O Rafa volta em breve pro terceiro episódio do Andrew Lloyd Webber, tá bom? Muito e é bem. Isso, gente. Então espero que vocês tenham gostado e até um próximo episódio. Beijos e abraços. Até mais. Beijo, pessoal. Muito obrigado. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.